Hoje vamos falar dos trabalhos da Polícia Militar no combate à criminalidade. Então, se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre os trabalhos, não saia daí. O programa Entrevista começa agora. O entrevistado de hoje do programa Entrevista é o Major Wagner Fabiano Santos, da Polícia Militar. Major, obrigada pela participação aqui no nosso programa. A gente podia começar, então, falando um pouquinho sobre os trabalhos da Polícia Militar aqui em Governador Valadares. Como estão no combate à violência? Bom, prazer estar aqui com vocês também. Na realidade, os trabalhos da Polícia Militar em Governador Valadares, eles são reflexo de uma política estadual da defesa social. Então, a Polícia Militar, de 2003 para cá, trabalha com resultados. Então, há um estabelecimento de metas, um acordo de resultados feitos com o governo do Estado de Minas Gerais, entre os órgãos que compõem o sistema de defesa social. E nós trabalhamos com uma gestão calcada em metas e calcada em processos que levem a resultados positivos. Então, acho que essa primeira observação é importante, porque hoje nós não temos policiamento que é feito de uma forma aleatória, não. Nós trabalhamos com metodologia científica. Então, só para dar um exemplo aqui em Governador Valadares, o que a gente faz? Mensalmente, a gente tem uma avaliação de resultados e para que essa avaliação ocorra, nós fazemos um diagnóstico preciso de onde está acontecendo o crime. Então, é feito um mapeamento criminal. Por intermédio desse mapeamento criminal, a gente insere outros dados, como o horário de crimes, qual que é o autor provável daquele delito. E todos os militares que vão para a rua, eles têm essa informação em mãos. Então, trabalha mais em prevenção. Exatamente. Então, a gente procura identificar os locais que ocorrem os delitos, mapear esses locais para que a gente possa ter uma visão clara do que está acontecendo na cidade. E através dessa visão, que esse diagnóstico proporciona, nós conseguimos alocar os nossos recursos naqueles locais onde há uma maior possibilidade da eclosão do crime. Então, dentre outras coisas que vêm sendo feitas, essa metodologia científica, esse georreferenciamento do crime, ou seja, você pontuar onde ele ocorre na cidade e alocar os seus recursos materiais humanos para evitar que crimes ocorram naqueles ambientes, é um aspecto bastante importante a ser considerado. Esse mapeamento que o senhor falou que foi feito aqui em Governador Valadares, quais são os bairros assim, que têm o maior foco de criminalidade? Bom, a gente tem alguns bairros. Na realidade, o crime ele tem uma sazonalidade, vamos dizer assim, ele muda eventualmente. Mas existem locais que, dadas as características desses ambientes, há uma frequência maior de crimes. Por exemplo, a área central da cidade. A área central de Governador Valadares e as áreas centrais de quase todas as cidades do mundo, praticamente, elas são o maior local de incidência criminal. É o que a gente chama de hotspot, ou pontos quentes. Por que ocorre isso? Porque é o centro onde há maior fluxo de pessoas, porque é onde se concentra a parte financeira das cidades, porque há o comércio pujante. Então, tudo isso leva a possibilidade maior de eclosão de crimes. Então, o centro hoje é um bairro que a gente tem uma atenção especial, tanto é que agora, até o final do ano, devem ser instaladas as câmeras do programa Olho Vivo. Então, o Olho Vivo vai monitorar com 54 câmeras a área central de Governador Valadares, a entrada do bairro Ilha dos Araújos, as proximidades do bairro Carapina e até chegando no bairro Santa Helena. Então, a gente está criando uma ferramenta a mais para que possa nos auxiliar a verificar não, na realidade, prevenir o crime nesse ambiente que é a área central. Esse tipo de trabalho já tem sido feito muito no centro, né? Direto quando você anda no centro, você vê as viaturas já em pontos estratégicos espalhados pela cidade. Na área central? Isso. Sim. O problema do centro, além disso que a gente está falando, é interessante a gente notar que, para que haja o crime, é um fato interessante, assim, é bom a gente comentar aqui, a gente trabalha com um triângulo de problemas. Então, para que ocorra um crime, de acordo com uma teoria de uma escola que é muito utilizada pela Polícia Militar, de Cohen, Felson, existe a necessidade de 3 fatores convergentes. Então, você tem que ter um provável autor, um lugar para que esse crime ocorra e você precisa ter também a vítima. Então, se você tirar um desses 3 componentes, não vai acontecer crime. Então, o que a gente vem trabalhando ao longo do tempo nesse policiamento científico? Você precisa melhorar os espaços públicos, melhorar os ambientes, melhorar os lugares. E esses lugares não só estão relacionados a praças, às ruas, mas está relacionado também à nossa residência, com a melhoria da qualidade ambiental, vamos dizer assim, cercas,
proteção através de câmeras, a melhoria das praças. E aí você trabalha com a vítima, orienta as pessoas, por exemplo... Como agir na rua. Claro. Quanto do Paco, que é muito comum as pessoas serem ludibriadas, dizendo que ganharam a loteria, aquela história do bilhete premiado. Saidinha de banco. Saidinha de banco, falso sequestro. Então essa orientação à vítima evita o crime também. E com o autor, o ideal é que a gente trabalhe com ele numa prevenção primária. O que é isso? É você evitar que o crime, que essa pessoa venha a entrar no mundo do crime, para que você tenha cidadãos de boa índole. Então você consegue, se você trabalhar nesses três pontos, autor, local e vítima... Não tem crime. Não tem crime. Então a gente procura trabalhar nesses pontos. Só que para fazer isso, nós precisamos de outros atores. Então o sistema de defesa social, as pessoas às vezes confundem muito, acham que não vou colocar a polícia que vai resolver. A polícia é só um ator desse complexo, dessa engrenagem que forma o sistema de defesa social. Mas já qual é a evolução da criminalidade aqui em Governador Valadares? É interessante notar que com todas essas ferramentas de gestão, com o GEPAR, com o Fica Vivo, com o PROERD, com as operações sistemáticas, com apreensões de drogas, de armas, nós temos um patamar de criminalidade violenta hoje que remonta ao ano 2000. Então nós viemos numa linha ascendente de 2000 até 2005, e o pico em 2006, 2005, 2006, a gente teve o ápice da criminalidade violenta em Governador Valadares. A partir de 2006, a gente observa uma tendência de declínio da incidência criminal. E hoje, em 2010, se a gente pegar o primeiro trimestre desse ano, a gente compara com o primeiro trimestre de 2000, do ano de 2000, a gente está numa mesma situação. E aí você observa que nesse período a população aumentou, a questão das drogas piorou em relação ao que era antes, principalmente com a entrada do crack, de uma forma maciça. No decorrer do ano, a criminalidade ela foi crescendo e agora ela já está fazendo o caminho inverso, está diminuindo com esse trabalho todo de prevenção. Na primeira metade da década, até 2005, ela foi ascendente. De 2006 para cá, ela começa a ter um declínio, e esse declínio é uma tendência que vem ocorrendo. Então isso é importante para nós, porque a gente observa que todas essas ferramentas de gestão que estão sendo adotadas, as operações, o treinamento policial, a qualificação melhor, a integração dos órgãos do sistema de defesa social, aqui em Valadares, a divisão territorial, a criação de um novo batalhão de polícia. Então tudo isso propiciou essa redução da criminalidade. A gente fica muito feliz, mas não fica satisfeito. A situação ainda é ruim. Toda vez que ocorre um crime, a gente precisa se indignar com isso e continuar trabalhando firme para reduzir ainda mais. Major, nós vamos para um intervalo e, em seguida, eu volto com o senhor falando um pouquinho mais sobre esse combate, né, esses programas da polícia, o PROERD, o Fica Vivo, né, o Bom de Bola, Bom de Escola. Então, não saia daí, o programa Entrevista volta já. Voltamos com o programa Entrevista e hoje recebo o Major Wagner Fabiano Santos, da Polícia Militar. Major, obrigada pela participação, novamente, pela disponibilidade de nos atender. Vamos começar, então, esse segundo bloco falando um pouquinho sobre essas formas de prevenção, né? O PROERD, Bom de Bola, Bom de Escola, tem ajudado mesmo as crianças? Sem dúvida. Acho que o ponto principal, né, são as crianças, né, os adolescentes que vão inserir no mercado de trabalho, que vão formar a nossa cidade em breve. Então há um carinho muito especial da Polícia Militar com relação a esse grupo. Esse grupo é o mais vitimado no que diz respeito à incidência de crimes violentos. São as pessoas que mais, da faixa dos 14 aos 24 anos, que além de serem mais vítimas, também são mais potencialmente capazes de cometer crimes. Isso pela estatística de uma forma geral. Então o que a gente observa? A gente tem feito um trabalho bacana junto com outros projetos do governo do Estado. Então existe o programa Fica Vivo. Esse programa Fica Vivo ele tem uma série de ações. E o nosso trabalho específico dentro do Fica Vivo é trabalhar com o GEPAR, que é um grupo especializado de policiamento em áreas de risco. Então, se você for aqui hoje no bairro Santa Helena, no Vila Eugênia, então existem policiais militares que estão trabalhando ali por 2, 3 anos. Então, eles conhecem o cidadão de bem que reside ali, conhecem as crianças, conhecem o infrator também que reside ali. Então, o que a gente trabalha com a polícia comunitária nesses ambientes, com apoio aos projetos sociais que são desenvolvidos nessas comunidades, e aí trabalhamos também com uma repressão qualificada. Então, a partir do momento que o policial conhece a sua área de trabalho, com essas pessoas que ali vivem, ele consegue identificar o infrator e a gente tenta tirar esse infrator desse ambiente de forma que
esse ambiente se torne mais seguro. A gente tem o PROERD, hoje inclusive tem uma formatura do PROERD, é um programa educacional de resistência às drogas. A gente já formou mais de 30 mil crianças em Governador Valadares, e o PROERD é uma alegria só porque a gente percebe nos olhos das crianças que elas recebem uma ferramenta bacana para ficarem resistentes às pressões do ambiente. Então, o PROERD ele é focado numa metodologia na qual você estuda qual que é a influência do mundo sobre as crianças. A gente percebe que nessa faixa etária de 9 aos 12 anos, ela deixa de ter grande parte da sua influência em casa. Esse programa é trabalhado com os alunos de escolas municipais, estaduais e tudo, ao longo do ano, ou tem um certo período do ano que o PROERD, vocês focam mais? O PROERD ele é focado em 4ª e 5ª série, crianças nessa faixa etária de 10 a 12 anos, e ele tem um reforço posteriormente que nas faixas etárias de 14, 15 anos. Então a ideia é que a gente tenha esse programa feito dessa forma, porque você dá o primeiro treinamento, vamos dizer assim, do PROERD, primeira capacitação, e posteriormente há um reforço dessas virtudes. Então, na realidade, o PROERD é um programa que ensina autoestima e ensina virtudes. Se é que a gente pode ensinar virtude para alguém, né? Mas ele é um programa que ensina a ter autorrespeito, autoestima, e isso fortalece a criança de forma tal que, quando a pessoa vai oferecer droga, ela se sente capaz de dizer não, e ela aprende mecanismos também para dizer não. E ela consegue avaliar, ela tem uma metodologia de avaliação de coisas. Se eu fizer isso, vai ser bom para mim? Não vai ser? Então, ela aprende a raciocinar em cima daquilo que pode ser bom para ela. Tem algum trabalho da polícia que é feito com pessoas, com pessoas que já passaram por isso, que foram presos pela polícia, algum trabalho depois do que acontece? Na realidade, isso aí é o que a gente chama de prevenção terciária, seria um terceiro momento. A Polícia Militar ainda não tem nenhum trabalho dessa natureza, mas existem outros órgãos, outras entidades aqui na própria cidade que trabalham com a pessoa que já se envolveu com drogas. É difícil para nós, seria até um contrassenso, nós trabalharmos com a prevenção criminal, com a atuação na ocorrência criminal, prender o cidadão e depois querer tratar, e fica uma coisa que fica meio estranho isso. Então é melhor que a gente passe isso para outras pessoas, ou que outras pessoas tomem a iniciativa de fazer isso, e a gente possa apoiar de alguma outra forma, porque dá uma isenção, porque dá uma tranquilidade maior para aquela pessoa que vai ser tratada posteriormente. Tem uma pergunta que eu gostaria de ter feito para o senhor no primeiro bloco, em relação ao processo migratório de traficantes. No Rio de Janeiro, quando a polícia começa a combater o crime em um determinado bairro, os traficantes geralmente eles migram para outro bairro. Isso acontece aqui em Governador Valadares? Aqui em Valadares a gente não tem muito essa característica, porque quando você fala do Rio de Janeiro, você tem uma criminalidade que é organizada. Então, para que haja um crime organizado, é necessário que haja uma entrada, um aparato bélico forte, muitas armas, que haja muito recurso financeiro, uma quantidade gigantesca, e que haja uma implicação direta com o aparelho do Estado. Então, quando você fala em crime organizado, você já tem alguém que está envolvido com o Estado organizado, seja nas polícias, seja no judiciário. Então, aqui em Valadares, a gente não tem crimes dessa natureza. A gente tem alguns crimes que tentam se organizar, alguns criminosos tentam se organizar, não é uma criminalidade organizada, e por isso eu acho que não ocorre essa migração do crime. É lógico que toda vez que a gente aperta em determinado bairro, há uma tendência a ter um assalto ou outro crime em outro bairro. Mas isso é uma tendência que não é notada com tanta ênfase, dada a proporção que se tem de Valadares em relação ao Rio de Janeiro. Em relação à comunidade, como que ela participa disso? Diz que o denúncia tem funcionado, sim. A pessoa ela tem trabalhado mesmo no combate ali no bairro dela? Quando você fala em comunidade, acho que é a coisa mais importante para nós. Porque quando a gente fala em comunidade, a comunidade é o público que a gente precisa prestar o nosso trabalho. Nós fazemos parte dessa comunidade. E é importante que as pessoas saibam que, fazendo parte da comunidade valadarense, nós nos sentimos responsáveis pela segurança das pessoas. Porque não é só o meu amigo que está na cidade, eu tenho filho que está na cidade, os nossos policiais todos residem aqui. Então a gente tem um trabalho que é voltado para uma comunidade, vamos dizer assim, desconhecida, mas para uma comunidade que está muito próxima da gente. Então a comunidade é fundamental, porque ela é objeto do nosso trabalho, e ela é fundamental também porque a comunidade unida com a Polícia Militar é capaz de reduzir criminalidade. Então, quando você trabalha com a comunidade em projetos como redes de comércios protegidos, onde os comerciantes se autoajudam, passando informações
suspeitos para a polícia abordar, passando informações para os colegas, ajudando a monitorar comércios vizinhos. Quando você tem o Disque Denúncia, como você disse, você tem a possibilidade de uma parceria da comunidade, uma parceria isenta, sem riscos, de forma tal que a gente possa atuar pontualmente e colaborar também para a redução da criminalidade. Major, agradeço muito a participação do senhor aqui. Antes de tudo, gostaria que o senhor deixasse o telefone de Disque Denúncia, né? Caso a pessoa queira fazer uma denúncia, é tudo feito de forma sigilosa, né? Sim. A pessoa não precisa se identificar. Na eclosão do crime, na hora que acontece o crime, é o 190. E para o Disque Denúncia é o 181. Não é necessário se identificar. E assim que a gente recebe a informação, a gente procura monitorar, acompanhar e dar um resultado para que as coisas aconteçam. E só mais uma última coisa, se você me permitir. Claro. A gente hoje trabalha com o que a gente chama de cultura de paz. É importante que as pessoas, que nós da comunidade valadarense, nós que estamos envolvidos com o sistema de defesa social, que a gente tenha essa cultura de paz. Essa cultura de paz dentro de casa, na família, porque a família efetivamente é o que vai dar o valor maior para que as pessoas possam desenvolver e serem cidadãos honestos, trabalhadores. Então a família tem um papel extremamente importante. A escola, a comunidade, o relacionamento profissional, o relacionamento de amizade, o relacionamento com pessoas desconhecidas. Essa cultura de paz é importante, isso é uma recomendação da ONU para que as pessoas possam viver no mundo com mais qualidade de vida. E nós temos trabalhado muito com isso, com a prevenção, mas se necessário também com uma repressão forte, principalmente em cima do tráfico de drogas, que talvez seja o crime que fomenta a maioria dos outros delitos. Então as pessoas de bem a gente procura tratar da melhor forma possível, trazer essa cultura de paz, e aqueles que temem infringir a lei, é preciso que haja também uma ação enérgica da Polícia Militar sobre essas pessoas e em conjunto com os outros órgãos, e é isso que a gente procura fazer. Cada um tem que fazer a sua parte, né? Major, obrigada pela participação. Obrigado a você. O programa Entrevista fica por aqui. Até a próxima edição.